Salve! Bom, hoje é um dia triste pra mim, né? Não sei se triste, na verdade, é a palavra certa, mas com certeza revoltante. Mas é aquele negócio, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Com certeza é um dia muito feliz, muito satisfatório pra quem fez o L, né? Pra quem é usuário de drogas. E vocês com certeza já sabem o motivo. Mas eu venho trazer algumas coisas que é triste, mas é a realidade. Então, primeiro vamos ouvir aqui o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. A maioria de votos foi formada depois de o ministro Dias Toffoli refazer o voto proferido na semana passada. O meu voto é claríssimo no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Viu? Enquanto tá todo mundo falando, legalizaram as drogas, a maconha, legalizaram o uso de maconha, né? Esse cara que diz ser juiz, né, ministro lá da justiça, na verdade é um militante de esquerda, esse cara, ele já se adiantou e já falou qual será o próximo passo deles com relação a esse tipo de assunto. Eles vão descriminalizar todas as drogas. Todas. Esse cara já falou. E o pessoal ainda está perdido na simples legalização da maconha. É só da maconha, tá, gente? É só da maconha. O militante dentro do STF falou que nenhuma droga deve ser criminalizada. Nenhum usuário de nenhuma droga deve ser criminalizado. Ele já falou. Mas o pessoal da direita, principalmente, ainda está perdido na ideia de que foi só maconha. Só maconha. Beleza. Pouco antes, Dias Toffoli reconheceu que o seu voto poderia não ter sido claro o suficiente. Certo. Hoje pela manhã, Vossa Excelência me perguntou se o meu voto, como é que o meu voto era para ser proclamado. Por isso que também eu entendi por bem fazer essa complementação ao voto. Se eu não fui claro o suficiente, o erro é meu, de comunicador. Se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. Então, é por isso que eu faço essa explicitação. Comunicador. Eu tenho, assim, eu sou bem ignorante, assim, né, em vários assuntos, mas eu tenho pra mim que comunicador é o Silvio Santos, sei lá, enfim, quem trabalha com isso, né, quem ganha dinheiro com isso, quem ganha vida com isso, né, Faustão, Raul Gil, enfim, esses caras são comunicadores, né? Sei lá. Eu nunca imaginei que um ministro, né, da justiça seria comunicador. Bom, mas enfim. O cara é legislador, então ele pode ser comunicador também, ele pode ser o que ele quiser, né? Porque afinal de contas, para esses caras, a verdade é relativa, né? A picanha é metáfora, enfim, eles inventam tudo, eles criam tudo, eles mandam em tudo, e tá aí.
Ixi, Silvio Navarro, comece com você. O STF formou uma Silvio Navarro vai trazer uma informação muito importante. Presta atenção. maioria, então, para descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. E o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, abriu a sessão hoje pedindo uma explicação para o ministro Dias Toffoli, porque ninguém tinha entendido muito bem, ficou meio confuso ali o voto do Dias Toffoli, que foi proferido na semana passada. E aí ele disse, se não fui claro o suficiente, o erro é meu. E se o comunicador não se faz entender, o problema não é do receptor, é do vaso comunicante. E aí jogo para você. Ele se considera um vaso comunicante. Pois bem, aliás, nem comunicador ele é, né? Ele é um togado, ele é um integrante do Supremo Tribunal Federal que não conseguiu passar num concurso para juiz 2 vezes, não conseguiu ser juiz, mas quis o destino ou as suas ligações políticas com o PT, com José Dirceu e os serviços prestados no papel de amigo de meu pai Amigo do José Dirceu, ligações com o PT e está votando legalização das drogas, né? Da maconha, mas ele mesmo disse que de todas as drogas. Tá explicado. A empreiteira Odebrecht seguramente estão aí no seu currículo. Ele não conseguiu se fazer entender. Isso me lembra muito a Rosa Weber. A Rosa Weber padecia desse mesmo mal. Ela produzia votos enormes, longos. Não sei quem o assessora, Dias Toffoli. Também não sei, tampouco sei quem assessorava a Rosa Weber, mas provavelmente pode ser as mesmas, pode. É isso que eu queria falar. Quem assessora esse pessoal? Eles são burros? Não, não são não. Essas falas confusas, né? Se atrapalhando, isso aí é tudo um circo, faz parte do espetáculo deles, tá? Vocês podem encontrar isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vocês podem encontrar isso nesse livro aqui, ó. Tá? Vocês vão encontrar isso, essa confusão que eles fazem com as palavras, né? Com as falas deles, né? Com os discursos. É tudo de propósito para enganar os ouvintes, para os ouvintes não ter justamente capacidade, condições de raciocinar sobre o que eles estão falando, né? É tudo um jogo, tá? Tudo um jogo que eles fazem. Eles não são burros, não. Eles sabem o que estão fazendo, viu? Ser as mesmas pessoas, né, os mesmos auxiliares de gabinete, porque concluem votos longos que não chegam a lugar nenhum, a ponto de pessoas iluminadas como... Quem auxilia eles é o Karl Marx. É o assessor deles. Luiz Roberto Barroso não consegui compreender. Se o Barroso não conseguiu compreender, quem somos nós mortais para compreender um voto de Dias Toffoli? O que incomoda nesse debate sobre a legalização de drogas, sobre a descriminalização da maconha, chame como quiser, porque as agências de polícia, de checagem, já estão, inclusive, tratando como desinformação quem muda determinado tema. Não estão liberando, pouco importa, o cerne da questão é que isso não deveria jamais estar sendo debatido dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagino que vamos falar sobre o voto de Luiz Fux. Pois é, esse negócio de que agora eles inventaram, esse outro debate em cima de um debate que eles inventaram também, né, que eles não podiam estar fazendo isso, como disse o jornalista aqui, né? Ah, a gente não liberou, só legalizou, não legalizou, só liberou, blá blá. Isso daí é apenas para as pessoas tirarem o foco do fato principal, que eles não deveriam estar fazendo isso. Esse é o foco principal, certo? Eles não deveriam, não poderiam estar fazendo isso, né? Se ainda existisse uma Constituição no Brasil, eles estão passando por cima da Constituição, ok?
Então, é um outro jogo que eles estão fazendo. Lampejo de lucidez no dia de hoje. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não é papel do Supremo Tribunal Federal legislar. Se eles querem legislar, se eles querem advogar, não importa a causa, eles devem pendurar a toga e concorrer a um cargo de deputado, de senador, de vereador, deputado estadual. Eles têm as urnas para legitimar a sua opinião, o seu direito de manifestar o que pensa um pedaço da sociedade. Mas não é o caso. Ao contrário do que ele, Dias Toffoli, disse nessa semana, de que tem o respaldo de 100 milhões de pessoas numa... Isso daí também é importante, né? Ele falou que tem aí o voto de 100 milhões de pessoas, né? E assim, teoricamente, tá certo, né? Por quê? Os Palerma que nós votamos, né? Agora estão nos representando, teoricamente, né? Estão nos representando. E são justamente esses Palerma que estão nos representando, que estão permitindo que o STF faça o que está fazendo, né? Então, assim, se um mosca morta do Senado Federal, do Senado Federal, não está fazendo nada com relação ao que o STF está fazendo, ele praticamente deu a autorização que nós demos para ele passou pro STF. Por isso que o Dias Toffoli, esses caras, eles já estão dizendo que eles têm o apoio da sociedade. Porque os deputados que nós elegemos estão permitindo que o STF faça tudo isso. É triste, mas é a realidade, né? Temática aritmética amalucada. Ou seja, nós povo, demos o poder para os deputados e os deputados passou o poder para o STF. Foi isso que aconteceu. Ele não tem respaldo popular algum. Portanto, é o Congresso Nacional, e tivemos a reação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que teve lá um momento bela adormecida, parece que o príncipe beijou, né? E aí acordou, se manifestou hoje, mas pois bem. Acordou bosta nenhuma. Esse Rodrigo Pacheco, ele é um pilantra, picareta, safado, que aparece oportunamente, né? Quando quer, a hora que quer, né? Para fazer aquele teatro, né? E depois ele sair de cena. Ele é quase que um mestre dos magos. A diferença é que os mestres dos magos tinham alguma utilidade. Ele não tem utilidade nenhuma. É um parasita. O negócio dele é comer dinheiro público, só isso. Em relação ao Barroso... E fechar também com a esquerda, que é o que ele está fazendo. Espero que vocês se lembrem disso. Espero que vocês se lembrem do nome desse cara. Bom, eu pausei aqui para mim poder achar o ponto aqui que a Ana Paula Henkel vai falar, vai dar o comentário dela, e eu quero fazer uma observação em cima desse comentário dela. Preste atenção. É impressionante, né? É a mesma coisa de quando definimos o que é uma vida. Com 22 semanas é vida? Ah, mas com 20 semanas eu posso matar um bebê no ventre da mãe, mas 22 semanas não. Até 22 semanas não é vida. Depois passa a ser vida. É inacreditável, né? O que é errado, né? A quantidade. Eu só queria, nesse meu comentário sobre esse assunto, Paula, trazer fatos, né? Porque você pode até brigar com opiniões. Agora, fatos são coisas teimosas, não é, Silvio? E nesse ponto, aqui na Califórnia, eu estou no futuro, e no futuro mesmo. No futuro,
onde nós já estamos colhendo as consequências de um ato como esse que o STF acabou de decidir, da descriminalização da maconha. Porque nós estamos falando de uma decisão de 11 ministros que não têm votos, né? Absolutamente nenhum voto, mas que eles falam em nome do povo, e decisão que impacta toda uma sociedade. Pois bem, aqui na Califórnia, eu acabei de retuitar, né, ou, né, como queiram, né, para falar o jargão antigo, um post que eu fiz no X, quando ainda era Twitter, de 2019. Esse post, eu fiz um fio, eu fiz uma thread de todos os fatos, peço a produção para colocar aí na tela, eu fiz uma thread desse um fio de todos os fatos de um estudo longo que aconteceu depois da descriminalização da maconha em vários estados americanos. Olha só. Estudos já desse impacto. E nessa thread eu mostro, inclusive com links para documentos oficiais do governo americano, como o estudo que mostra alto impacto negativo na saúde pública, taxas crescentes de uso de maconha por menores, aumento das taxas de detenção de menores, taxas mais altas de mortes no trânsito por dirigir sob efeito da droga, mais intoxicações e internações hospitalares relacionadas à maconha, um mercado paralelo persistente que agora envolve aumento da atividade do cartel mexicano em Colorado. É uma thread longa, documentada, de 2019. E aí, eu queria pedir para a produção colocar outro print do New York Times, também de uma matéria de 2019, que mostra que aquela falácia de não, mas assim, quem sabe a gente combate o tráfico, mentira. Aqui na Califórnia, está aí a matéria do New York Times de 2019 que diz: está ficando pior, não melhorando, descriminalizar a maconha. E agora, em abril deste ano, o estado do Oregon, que em 2020 descriminalizou a maconha, agora, em abril desse ano, ou seja, 4 anos depois, eles reverteram as legislações, exatamente as legislações que englobam a descriminalização das drogas e o uso dessas drogas recreativas em pequenas quantidades. Bom, o que acontece? Aí você vê que eles liberaram e agora, 4 anos depois, eles reverteram a situação. Eles barraram, né? Voltaram aos termos antigos. Aí tem gente que vai falar assim: nossa, como eles são burros, eles fazem umas coisas e não medem as consequências. Eles medem sim, eles medem as consequências. Eles medem. Eles medem também que eles avançam, eles fazem justamente porque eles sabem das consequências. Mas o que acontece? É aquele negócio. Eles criam um problema e depois eles se apresentam como o solucionador dos problemas que eles mesmos causaram. Entendeu? Então, eles vão legalizar as drogas? Vão. Vão legalizar o aborto? Vão. Eles vão legalizar tudo que é ruim. Eles vão soltar bandido? Vão, já estão soltando. E eles sabem das consequências. Eles sabem dos danos que isso vai causar na sociedade. Eles sabem que vai morrer muita gente. Eles sabem. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Não interessa quantos vão morrer. Não interessa quantos vão ficar malucos. Não interessa. Para eles, o que interessa é o seguinte: nós vamos nos apresentar como a solução de um problema que nós mesmos causamos. Porque quando chegar no extremo, as pessoas não vão nem se lembrar que fomos nós que causamos isso. Até porque eles vão jogar a culpa de todo esse caos na oposição.
se ainda tiver oposição, né? Quando tudo isso acontecer. Mas enfim, vai ter oposição porque eles vão deixar, eles têm que ter alguém para culpar. Então, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem. Eles vão legalizar as drogas? Vão. Vão legalizar o aborto? Vão. Já estão legalizando. Né? Eles vão fazer tudo que é ruim, eles vão instaurar, eles vão permitir. E quando chegar ao insuportável, que a sociedade implorar para que o governo, causador do problema, solucione o problema, porque é o que eles querem. Porque eles sabem, o governo Lula, o Lula sabe que ele não é mais o queridinho da sociedade. Ele sabe disso. E ele não se importa com isso. Mas ele quer que a sociedade se curve, se ajoelhe perante o poder dele. E a sociedade só vai fazer isso quando a sociedade estiver muito necessitada do socorro do Estado, do socorro do governo, da misericórdia do governo. Por isso que eles vão permitir todo esse caos, para que vocês implorem a misericórdia do governo. Você que não concorda com o governo Lula, você vai concordar. De um jeito ou de outro, por bem ou por mal, você vai concordar. Porque eles vão fazer você concordar. Ou você concorda ou você morre. O que você vai escolher? Ou você concorda ou o seu filho vai morrer. O que você prefere? Então você vai concordar. E eles vão soltar bandido que é para forçar você a concordar, que é para forçar você a implorar que eles ajudem você. Então, todo esse caos que eles estão promovendo é proposital. Eles sabem as consequências disso, eles sabem o que isso vai causar na sociedade. Vocês acham que lá nos Estados Unidos, eu não sei se a Ana Paula Henkel vai falar sobre isso, porque eu não terminei de ver o vídeo. Eu comecei a ver e já vim gravar aqui. Eu não sei se ela vai falar sobre isso, mas muito provavelmente tem gente lá, as pessoas lá nas cidades onde eles reverteram a situação da legalização, que eles mesmos permitiram, pode ter certeza que tem gente lá que está agradecendo ao governo pelo fato do governo ter reconhecido que não foi uma boa ideia. E é o que eles querem fazer aqui. Né? A esquerda não está só no Brasil. Não precisa se preocupar, não. Não está só no Brasil, não. Está no mundo todo. Tá? Vamos ouvir só mais um pouquinho, só para ver o que ela vai falar mais. O Oregon precisou de 4 anos apenas para falar isso aqui. Não está dando certo, não. Fora que aqui na Califórnia eu sou testemunha ocular. Vários lugares, vários bairros, você anda, o cheiro de maconha nas ruas, maconha nas escolas, adolescentes entrando no mundo das drogas, da bebida, do álcool, né, da vida dentro desse contexto, dessa aura que a maconha traz, essa porta, essa abertura. Então, eu recomendo a todos que vão até o X, né, o X, porque ali eu coloco muitos documentos que mostram esses estudos, inclusive de profissionais que trabalharam no governo Obama, nada a ver com o governo Donald Trump, governo democrata, profissionais sérios que mostram as consequências de um ato irresponsável desse do Supremo Tribunal Federal, um debate que deveria estar e continuar no Congresso, porque ali sim, todos tiveram votos para debater o que a população brasileira quer conversar. Bom, então o que eu queria falar? Uma das coisas que eu considero mais importante nesse vídeo. Eu comecei o vídeo parabenizando as pessoas que fizeram o L. E eu tô parabenizando com sinceridade mesmo. Não é hipocrisia, não tô zombando, não. Eu tô parabenizando com sinceridade.
Por quê? Porque na época, em 2002, se eu não me engano, comecinho de 2023, eu fiz um vídeo falando que o Lula não ia governar, né? Pessoal aí da direita, inclusive pessoal da revista Oeste, falando que o Lula não tinha apresentado plano de governo e blá blá blá. E eu fiz vídeo falando, o Lula apresentou plano de governo sim. O plano de governo do Lula é derrubar o Bolsonaro, em primeiro lugar, né? Acabar com as manifestações da direita, legalizar as drogas, legalizar o aborto, promover o desencarceramento. Então, tudo isso foi falado pelo Lula. O Lula não prometeu baixar preço de arroz, baixar preço de gasolina. O Lula não prometeu nada disso. Né? E em 2023, esse eu tenho certeza que foi em 2023 que eu fiz. Quando em 2023 começou aquela conversinha fiada de que tinha pessoas arrependidas de ter votado no Lula e blá blá blá, os prefeitos estavam arrependidos, eu também fiz vídeo aqui falando que não tem ninguém arrependido não. Por quê? Porque todas as vezes que vocês falam em arrependidos de ter feito L, vocês começam falando que eles estão arrependidos por causa do preço do arroz, que agora eles já estão falando que o arroz está muito caro. Eles não estavam falando que estava barato? Pois é, agora estão falando que o arroz, que a gente come todos os dias, está caro. Graças ao Lula, a gente vai ter arroz barato. Quer dizer, eles passaram o tempo todo falando que o arroz estava barato. De repente mudaram. Então você vê, eles votaram no Lula, eles fizeram L para isso. Eles apoiam esse caos. Então não tem por que ele estar arrependido de ter feito L. É o que eles querem. Agora eles começaram a perseguir, estão já perseguindo e vão começar a perseguir com mais fidelidade, né, digamos, os cristãos evangélicos. A perseguição deles é contra os cristãos, os evangélicos, os protestantes, tá? E eles vão começar a perseguir. Né? Vocês se lembram do Lula falando que a moralidade e tal, é tudo que eles tentam destruir há tempos? Pois é. Quem é que prega isso? Os evangélicos. Então eles vão começar a perseguir agora os evangélicos. Tá? Então não se engane, não existe arrependidos de ter feito L. Talvez a Dona Maria, lá do sertão, lá dos Cabrobró, talvez ela esteja arrependida, tá? Mas não por causa de tudo isso que está acontecendo. Talvez ela esteja arrependida porque o Bolsa Família dela foi cortado. Fora isso, ela não estaria arrependida também não, tá? Porque, eu repito, eles votaram no Lula para que o Lula e toda a tropa, né, e toda a cúpula esquerdista fizesse exatamente isso que estão fazendo agora. Legalizar aborto, legalizar droga, soltar bandido. Foi para isso que eles votaram no Lula, porra. Quantas vezes eu falei isso? Eu fiz vídeo aqui, tá lá, vai lá no meu canal lá e vocês vão assistir o vídeo eu falando. Ai, o Lula não vai conseguir governar. Eu falei, mas quem disse que o Lula quer governar alguma coisa? O Lula quer isso aqui, ó. Mas vocês gostam de ouvir coisas doces, coisas, né? Vocês gostam de ouvir mentira. Vocês adoram ouvir mentira. É por isso que vocês hoje têm um presidente como o Lula, né? Porque vocês gostam de ouvir mentira. Vocês adoram ouvir mentira. Né? O cara mente na maior cara de pau, velho. E vocês acreditam. A única verdade que ele disse foi que ele ia derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Ia acabar com as manifestações da direita, enfim. Né? O fato é que o Lula está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Nisso ele não mentiu. Ele apresentou
o plano de governo dele, o plano de domínio dele. Ele apresentou, mas vocês duvidaram. E agora, nós todos estamos colhendo os frutos de tudo isso. A única coisa que eu posso dizer é: o castigo vai vir. Infelizmente, o castigo vai vir para todos. Para vocês que fizeram o L e para nós também. Foi.